Olá, bom dia. Professor Josinei, língua portuguesa. Hoje falaremos sobre mais dois itens, mais dois termos de análise sintática, que é o aposto e vocativo. Mas antes, vamos dar uma revisada do que a gente viu até agora. Temos aqui os termos da oração, tá? O que a gente já viu e o que vocês já devem saber até o momento. Na oração, uma frase em torno de um verbo. Nessa oração, temos três termos que a compõem. O primeiro é chamado de termos essenciais. Como o nome já diz, a presença de sujeito e predicado é considerado algo essencial. Porém, há orações que não necessitam de sujeito, que são chamados de oração sem sujeito. Quando isso ocorre? Verbos que indicam fenômenos da natureza, verbo haver no sentido de existir, e mais outros casos que deixa esse verbo sem sujeito. Ok? Então, para a gramática, os termos essenciais são sujeitos e predicado, embora haja alguns casos específicos. Termos integrantes. Integra o sentido de um verbo. Quando esse verbo pede complemento, ele é chamado de transitivo. Quando ele pede complemento sem auxílio de preposição, esse complemento é chamado de objeto direto. Quando ele necessita de uma preposição, ele é chamado de objeto indireto. E pode haver também os casos de verbos bitransitivos, ou seja, são verbos que pedem um objeto direto e um indireto na mesma oração. Por exemplo, João enviou o documento ao seu chefe. Quem envia algo a alguém. Logo, esse verbo enviar ele é considerado bitransitivo. Dentro dos termos integrantes também temos o complemento nominal. O complemento nominal ele integra o sentido de um nome. Lembrando que os complementos nominais sempre vêm preposicionado. Por fim, temos aqui os termos acessórios. Quando você lembra de acessório, você lembra de algo que pode ser dispensado. E vimos os adjuntos adnominais, que podem exercer essa função certas classes de palavras, como o adjetivo, a locução adjetiva, o artigo, numeral, os pronomes adjetivos são exemplos de adjuntos adnominais. Vimos também o adjunto adverbial, que é aquele termo que indica circunstância ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio advérbio. E hoje veremos mais dois termos acessórios, o aposto e o vocativo. Vamos lá então? Vocativo. Temos aqui um exemplo de vocativo. Está um pouco ruim de ver aqui, mas eu leio para vocês. Ah, bom dia, colega. Um homem se referindo, colega, a um tapete. Percebam que, ao chamar colega, ele está estabelecendo uma comunicação com o interlocutor. Esse chamamento é o que a gramática chama de vocativo. Observe esse prato.
delicioso aqui. Olha só a frase ou legenda. Gostou do jantar, João? Eu estou estabelecendo uma comunicação com o interlocutor e estou invocando a ele, chamando a ele. Esse chamamento é o que a gramática define como vocativo. Então, João aqui, separado por vírgula, seria o meu vocativo, o meu chamamento. Adeus, Elga. Vou sair? Isso, vou sair. O que seria dele sem mim? Esse Elga é um chamamento, né? Estou chamando a atenção do meu interlocutor para uma informação. Percebam que novamente aqui está separado por vírgula. Então, vejam que já é uma característica dentro da oração o vocativo ser separado por vírgula. Qual a definição de vocativo, então? Quando queremos chamar, atrair a atenção, convocar ou invocar alguém, usamos o vocativo, termo sintático que nomeia e convoca a pessoa ou coisa a que nos dirigimos, ou seja, o interlocutor. Essa definição e o exemplo está na página 202 do livro didático de língua portuguesa de vocês. Vamos a alguns exemplos. Pai, perdoai nossos pecados. Percebo que eu estou estabelecendo aqui uma comunicação com alguém. Estou chamando por alguém. Esse chamamento que é o vocativo. Querida, obrigado pela surpresa. Novamente estou estabelecendo uma comunicação com alguém. Estou falando com alguém, utilizando um termo que o invoca, que o chama a atenção desse interlocutor. Filho, estou te esperando. Mesma coisa. Temos aqui um chamamento. Crianças, também há um chamamento. Percebam que aqui não há separação de vírgula porque o vocativo está só. Não pense, cara, que me esqueci daquele dia. Esse cara, no meio da oração aqui, está separado por vírgula. E ele estabelece um chamamento, uma atenção com a pessoa com a qual está sendo falado, está sendo comunicado a informação. Vamos ver aqui um exemplo de questão. Assinale a alternativa que se pode perceber a presença de um vocativo. Ricardo, um doce amigo que sempre esteve ao meu lado. Percebam que aqui eu não estou falando com o Ricardo, eu estou falando do Ricardo. Então, não é um vocativo. Perceberam isso? Para ser um vocativo, eu devo invocar e chamar a atenção com a pessoa com a qual eu falo. E aqui, eu estou falando do Ricardo, ele não está presente. Por isso aqui não é considerado um vocativo. Porque ouço, pássaros, seus pios de agouro. Aqui, um trecho poético. Percebo que o eu lírico, pessoa que fala no poema, se dirige aos pássaros. Logo, esse termo separado por vírgula exerce a função de vocativo. Vamos à letra C. Marisa, a companheira dos tempos difíceis que nunca desistiu de mim. Percebam novamente aqui que eu não estou falando com a Marisa, eu estou falando da Marisa, de forma que esse termo não é um vocativo. Castro Alves, o poeta dos escravos, é um escritor romântico. Perceba novamente que eu estou falando de alguém e não falando com alguém, de forma que esse termo entre vírgulas não é um vocativo, é
um aposto, assunto que a gente vai ver mais à frente. Aposto. Elemento sintático responsável por introduzir uma especificação, uma explicação ou uma enumeração referente ao termo da oração. O aposto pode ser formado por uma palavra, expressão ou frase e aparecer antes ou depois do termo a que se refere. Esse conceito está lá nas páginas 190 e 191 do livro didático de língua portuguesa. Vamos a alguns exemplos. Priscila, estudante muito dedicada, conseguiu notas altas na prova. Na verdade, tem um errozinho aqui de concordância. As provas. E o termo destaque, ele está explicando um pouquinho a mais sobre o seu termo anterior. Isso é a função do aposto. Perceba que eu expliquei algo sobre Priscila. Perceba também que esse termo, essa expressão veio separado por vírgulas. Visitei a cidade de São Paulo. De São Paulo especifica qual a cidade eu visitei, de forma que ele exerce o papel de aposto, que especifica o termo antecedente. Carla já viajou por vários países, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, México e Peru. Houve aqui uma enumeração logo após os 2 pontos. Perceba que ele enumerou os países citados anteriormente, de forma que esses termos exercem o papel de aposto enumerativo. Mais um exemplo. Temos aqui nem a distância, nem o tempo, nem discussões. Nada separa aquela dupla de amigos. Veja que a palavra nada, ela resumiu todos os termos antecedentes a ela, de forma que ele exerce um papel de aposto, chamado de aposto resumidor. Ou seja, ele resume, só essa palavra resume todos os tempos, ou melhor, todos os termos que foram colocados antes dele. Então, é um aposto resumidor. Analisemos aqui uma questão. Marque o item onde os termos em destaque exercem a função de aposto. Letra A. O poeta Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas brasileiros, trouxe em seus poemas o lirismo reflexivo. Percebam que Carlos Drummond de Andrade especificou a palavra poeta. E percebam que um dos maiores poetas brasileiros trouxe uma explicação de quem foi Carlos Drummond de Andrade, de forma que esses 2 termos em destaque exercem o papel de aposto. Na letra B, a poesia nos traz vários sentimentos. Percebo que a poesia, a função dele que é de sujeito, não é de aposto. Comparação e metáfora são figuras de linguagem. Esse termo destacado não exerce papel de aposto, mas sim de predicativo do sujeito, no caso, comparação e metáforas. Na letra D, Machado de Assis também escreveu poemas. Percebam que a palavra destaque não exerce o papel de aposto, ele exerce o papel de objeto direto do verbo escrever. Quem escreve, escreve algo. Vamos aos tipos de aposto. Temos o aposto explicativo, insere uma explicação, identifica um nome. Temos o aposto especificativo, que insere a especificação e individualiza o nome. Temos o aposto enumerativo, insere a enumeração, amplia o nome.
E temos o aposto resumidor. Insere o resumo, recapitula os nomes anteriores. Há outros tipos. Eu coloquei esses 4, que são os mais comuns presentes em textos escritos. Vejamos agora exemplos de cada tipo listado no slide anterior. Rafaela, a vizinha do terceiro andar, começou a vender lindos artesanatos. Temos aqui o termo destaque amarelo, exercendo o papel de aposto explicativo. Explico algo sobre Rafaela. Percebo que, por ser um termo acessório, ele pode ser simplesmente dispensado sem alterar o significado da oração. Por isso ele é chamado de termos acessórios. Então, temos aqui um aposto devidamente marcado, separado entre vírgulas, que exerce a função de explicar o seu termo anterior. Ele está explicando quem é Rafaela. Próximo. Gosto da escritora Virginia Woolf. Temos aqui um aposto especificativo. Estou especificando que escritora é essa. Veja que, como veio no final da frase, não houve necessidade de uso de vírgulas. Comprei tudo que estava na lista de compras. Arroz, tomate, abobrinha e requeijão. Temos aqui uma enumeração de produtos. Por isso é chamado de aposto enumerativo. Perceba o uso de 2 pontos para abrir essa enumeração de elementos. Comprei cadernos, lápis, agenda e canetas. Tudo em promoção. Perceba que a palavra tudo resumiu cadernos, lápis, agenda, canetas, de forma que ele exerce o papel de aposto resumidor. Esses são os principais tipos que aparecem mais em textos, mas há outros tipos também, pessoal. Então, essa foi a aula sobre aposto e vocativo. Logo mais, faremos exercícios relacionados a esse assunto. Até mais. Um abraço.